Olá, queridos alunos. Então, nós vamos dar início ao estudo do conteúdo de Biologia do segundo ano. Nós vamos começar, então, falando da classificação dos seres vivos, e durante o ano nós estudaremos, então, os diferentes grupos, né, de seres vivos que existem, então, no nosso planeta. Então, eu espero que vocês tenham assistido o vídeo que eu indiquei inicialmente, antes de começarmos a tratar desse assunto, que mostra um pouco da biodiversidade do nosso planeta, então, das diferentes formas de vida que ocorrem no nosso planeta, nos mais diferentes ambientes, então, aquáticos, terrestres, nas diferentes latitudes, né, dos trópicos, Equador, né, os polos, nas diferentes altitudes, então a gente pode pensar nos altos das montanhas, né, nas fossas abissais, por exemplo, e então a diversidade dela é bastante grande. Você já deve talvez ter se perguntado, né, quantas espécies existem no nosso planeta, né? Quantas já foram descritas? Então, se estima que cerca de 1.750.000 espécies já foram descritas, né? E se estima um número muito maior de formas que possam, então, existir aí no nosso planeta. Então, a área da biologia que estuda, que trata, né, da organização, da catalogação, enfim, do estudo dessa diversidade biológica e das suas histórias evolutivas é a sistemática. E dentro da sistemática nós temos duas áreas importantes. Uma delas é aquela em que o pesquisador ele vai, então, assim que ele percebe, né, que ele vai tentar identificar uma forma de animal, de planta, e percebe que ela, né, não está catalogada, ele vai procurar descrever como uma espécie nova. Então, todo esse, digamos, esse trabalho inicial de fazer essa descrição, de dar um nome para essas espécies, né? Então, a questão da nomenclatura do nome científico, ou mesmo de enquadrar essa espécie junto com outras dentro de categorias, esse é o trabalho, então, do taxônomo, então, uma área dentro da sistemática, então, para que seja aceito, seja considerado como uma espécie nova, tem todo, digamos, um trabalho aí importante, inclusive de publicar, tornar a divulgação ampla, para que seja considerado válido. Com base nos dados da taxonomia, nós temos aqui também, então, uma parte da sistemática que trata da filogenia, ou seja, busca reconstruir as relações evolutivas entre essas diferentes espécies. Então, aí já considerando também um estudo, digamos, um pouco mais detalhado, considerando essa possibilidade de entender a história evolutiva dos grupos. Quando nós falamos em taxonomia, o nome de um pesquisador vem em mente, do naturalista sueco, o Carlos Linneu, em português nós vamos chamar de Linneu, embora o nome dele apareça de diferentes formas, já que, né, ele era sueco e ele foi, digamos, um nome bastante conhecido. Então, o Linneu, ele conseguiu reunir todas as informações de todas as espécies que já haviam sido catalogadas, escritas até na época dele, especialmente de plantas e animais, mas também um pouco sobre fungos, algumas formas unicelulares. Ele conseguiu compilar e organizar em uma grande obra chamada Sistema Naturae, que ficou conhecida e é, digamos, divulgada, especialmente na sua 10ª edição, que é de 1758. Então, ele, digamos, a obra dele foi um marco, né, no estudo aí da diversidade, né, da taxonomia dos grupos. Ele contribuiu de duas formas bastante significativas. Então, foi ele que propôs que todas as espécies que, né, seriam descritas a partir daquele momento deveriam ser enquadradas em categorias taxonômicas e hierárquicas, então, né, considerando aí as diferentes espécies, que é a unidade básica, deveriam ser enquadradas dentro de categorias, né, buscando semelhanças, né, e ir agrupando, formando grupos dentro de grupos, e também foi ele que definiu as principais regras para dar um nome científico para as diferentes espécies. Então, o sistema chama sistema binomial de nomenclatura. Falando um pouco desses trabalhos, dessas contribuições do Linneu, pensando nessas categorias taxonômicas, então ele propôs inicialmente 5, atualmente nós, digamos assim, são obrigatórias, né, é obrigatório enquadrar as espécies em pelo menos 7 categorias taxonômicas, nós vamos citá-las, mas lembrar que na época do Linneu, ele considerou, então, para fazer essas classificações, como unidade básica a espécie. Então, nós vamos tentar entender o que significava esse termo, né, o que era espécie para o Linneu. Então, ele, né, reunia, digamos, organismos semelhantes, ele considerou, então, semelhanças ou características essenciais
para definir, né, que elas eram, então, identidades ou entidades diferentes de outras espécies. Então, basicamente, observando as suas semelhanças anatômicas, né? Então, morfologia especialmente externa, em situações internas também. Só que temos que lembrar que, na época do Linneu, eles ainda não consideravam, então, a teoria da evolução. Então, para ele, todas as formas de vida que existiam eram exatamente aquelas formas e sempre seriam da mesma forma. Não teriam, então, não sofreriam acréscimos, mudanças. Eles consideravam as espécies como seres imutáveis. Então, por isso que nós temos que visualizar que, para o Linneu, o que ele estava considerando como espécie, ele seguia esse conceito aqui tipológico, em que tínhamos diferentes tipos, diferentes formas aí de espécies ou de organismos para definir essa espécie, então, por suas semelhanças ou características essenciais. Então, na prática, até hoje, nós acabamos usando ainda um pouco esse conceito tipológico. Quando nós observamos, por exemplo, lá nos museus, nos herbários, nós temos lá cada espécie sendo representada, por exemplo, por formas conservadas, né, os diferentes tipos. Então, cada espécie diferente tem o seu tipo, né, lá na coleção científica, no herbário, no museu. Então, nós temos aqui, por exemplo, um catálogo, nós temos espécies de plantas, né, desidratadas, então chama de cicatas, nós temos aqui exemplares de animais vertebrados, mostrando um esqueleto, aqui formas de peles conservadas, né, então aqui diferentes espécies de aves, por exemplo, taxidermizadas, coleções entomológicas, onde nós temos os insetos, aqui borboletas, nós podemos ter aí animais com peixes, por exemplo, conservados ou invertebrados, conservados também em álcool, e assim por diante. Então, na prática, nós acabamos ainda fazendo como Linneu fez, né, entendendo que cada forma seria um tipo diferente. Então, considerando essa espécie, né, como unidade básica, então o Linneu propôs que cada espécie nova deveria ser enquadrada em 7 categorias principais. Então, começando com a básica, que é a espécie, então, junto com outras espécies semelhantes, deveriam ser enquadradas numa categoria acima, que ele chamou de gênero. Gêneros semelhantes, então, em famílias, cada família, junto com outras famílias semelhantes, em uma ordem, ordens semelhantes dentro de uma classe, classes semelhantes dentro de um filo, e filo dentro de um reino. Então, essas 7 categorias, né, foram propostas como, digamos, obrigatórias. Então, o Linneu propôs 5, mas atualmente são consideradas que tem que ser enquadrada cada espécie em pelo menos 7 categorias principais. E lembre que elas são hierárquicas, então a gente tem que lembrar da ordem. Se nós considerarmos, então, a mais ampla, que é o reino, então, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Então, para memorizar a sequência, vocês podem pensar assim, ó, reficofage, que seria uma forma de lembrar da sequência. Temos aqui o exemplo, de enquadramento aqui, da classificação do cão doméstico. O nome científico dele, cães familiares. Então, ele está aqui dentro da família, espécie Canis familiares, dentro de um gênero chamado Canis. Então, junto com quem? Com outras espécies desse mesmo gênero, que é o caso, por exemplo, do coiote e do lobo cinza, lá do hemisfério norte. Então, esse gênero Canis, junto com outros gêneros, como é o caso do lobo-guará, por exemplo, que é o gênero Crisócio, do cachorro selvagem aqui da nossa região, que é o cerdócio, então são outros gêneros, dentro da mesma família chamada Cânide. A família Cânide, junto com outras famílias, como é o caso da família dos felinos, né, a família Felidae, ou mesmo ainda a família dos coatis, que é Procyonídeos, por exemplo, das focas, dentro de uma ordem chamada carnívora. A ordem carnívora, junto com outras ordens, como é o caso, por exemplo, da ordem Primates, na qual nós estamos incluídos, os primatas, dentro de uma classe, que é a classe mamária, que inclui, então, todos os animais que possuem glândulas mamárias e pelos. Da classe mamária estariam, então, vários organismos definidos por algumas características em comum. Classe mamária, junto com as aves, com os répteis anfíbios, peixes, um subfilo vertebrado. E o subfilo vertebrado, junto com mais 2 subfilos, cefalocordato e urocordato, são organismos invertebrados, formando, então, o constituto do filo cordato. E o filo cordata, junto com os demais filos animais, desde os poríferos até chegar, então,
lá nas estrelas do mar, que são os vários grupos invertebrados, as minhocas, os moluscos, constituindo então aí o reino animal. Então aqui é um exemplo de classificação do cão doméstico. Então todas as espécies, elas precisam ser enquadradas no mínimo em 7 categorias principais, mas pode ter categorias intermediárias, como é o caso aqui, por exemplo, do subfilo, né, vertebrado. Então cada uma das categorias vai ter, né, como representante de um taxon. Então, categoria espécie, e aqui nós temos o nome, né, dessa espécie, que é Canis familiaris. Gênero, Canis, então aqui estaria a categoria, e aqui o taxon. O taxon, então, qualquer nível aqui taxonômico. Alguns exemplos a mais, então, um exemplo de uma planta, o pé de milho, então a espécie Zea mais, que foi descrita lá na obra do Linneu, por isso L. Ponto, é o nome do autor. E aqui nós temos, então, essa espécie dentro do gênero Zea. Veja que aqui nós temos uma subfamília, né, dentro da família Poaceae. Então, todas as espécies de plantas, né, todas são cuidadas em famílias, e a terminação das famílias de plantas é sempre ácea. Então, por exemplo, Melastomataceae, Cyperaceae, Bignoniaceae, são diferentes famílias de plantas. E assim por diante, então, ordem, classe, nesse caso, filo ou divisão é a mesma coisa, e reino, então, planta. Então, um exemplo aqui do pé de milho. Mais um exemplo do animal, a onça pintada, veja que aqui, ó, reino, filo, classe até ordem, é igual a do cão doméstico. O que vai mudar é da família para baixo. Então, nesse caso, a família Felidae, gênero Panthera, Panthera onca é a espécie da onça pintada. Então, como eu falei, temos as 7 categorias principais, mas dependendo da complexidade, da quantidade de indivíduos dentro daquele grupo, pode chegar até 30 categorias, tendo várias categorias intermediárias, como é o caso, então, de subfilos, ou aqui, por exemplo, uma subfamília. Mais alguns exemplos, nós temos aqui um exemplo de uma bactéria, para mostrar que são todos, então, os organismos vivos que já foram descritos, que são enquadrados dessa forma. Então, o Clostridium botulinum causa, né, o botulismo, Trypanosoma cruzi, que é um protozoário eucarionte, então unicelular eucarionte, causador da doença de Chagas. Aqui o exemplo de um fungo, né, para dar ideia também da classificação dos fungos. Nesse caso é o champignon, gênero Agaricus, que ele é amplamente consumido aí, né, na alimentação humana. Como eu falei, temos as categorias, nós temos as principais, e nós temos também categorias intermediárias. Então, por exemplo, se fosse um grupo aí de insetos, é muito comum aparecer também essa categoria aqui, que é tribo, especialmente dentro do grupo dos insetos, que é um grupo bastante complexo. Mas nós temos categorias acima e abaixo de cada uma dessas categorias principais. E como eu falei, a unidade básica de classificação é a espécie. Então, é a espécie que vai receber um nome científico. E as regras de nomenclatura que foram propostas por Linneu serão vistas, então, agora na sequência, na próxima parte dessa aula.